E esse é um dos principais pontos para todos os desvios posturais. É o quê? É a pessoa se autoconhecer, né? Ó, aqui a terapeuta mostra, ó, olha a radiografia da sua coluna. Ó, a sua coluna é assim. Ela coloca, né? Ó, formata essa coluna assim. E a pessoa vai conseguindo identificar. Fala, então aqui embaixo, então isso vai aprendendo, a pessoa vai aprendendo a se autocorrigir. Tanto é, ó, um menino aqui, e isso é uma coisa bem interessante, tá? Isso que deveria ser, eu acho que um dos principais pontos de deficiência das abordagens de treinamento. É a pessoa não ter o feedback visual, tá? Então, porque aqui, ó, o menino, ele está sabendo se... Ele está vendo a sua coluna, como se tivesse o olho nas costas, né? Se fosse um espelho traseiro ali, e ele consegue ver de frente. Opa, peraí, ele vai se reorganizando, ele vai sabendo ter o controle da postura. Que às vezes, assim, eu falo, às vezes a pessoa está agachando, desviando o quadril, não é uma diferença de força de glúteo médio. Tá? Se você fizer uma análise individual de força de um glúteo médio com relação ao outro, pode ser que tenha o mesmo parâmetro, assim, mas talvez seja uma consciência, uma organização, porque a gente tem padrões de assimétrico no nosso dia a dia. E isso se exacerba numa questão de movimento. E como a principal ponto de se corrigir? Lógico que tem mecânicas mais favoráveis, que a gente controla o centro de gravidade, bases mais abertas, fazer uma cadeira abdutora antes, porque diminui a diferença de força de um lado para o outro, isso ajuda a regular esse processo, mas o importante é a pessoa conhecer as compensações. Né? Eu falo isso o tempo inteiro. Por exemplo, eu sei corrigir o Thiago, eu sei que ele pode estar fazendo de compensação na hora do treinamento dele aqui, mas eu me autocorrigir, não é porque eu sempre corrigi o outro que eu vou ter ser perfeito na minha orientação, na minha percepção do movimento que eu tenho que fazer. Então, por mais que eu entenda o movimento, eu preciso de um olhar externo para dar esse feedback também para eu melhorar, até eu criar um padrão de autonomia maior. E aí, alunos de personal ou pessoas que têm um certo padrão mais resistente, eles precisam de uma informação. Então, assim, essa filmagem é interessante, você está fazendo o movimento assim, ó, tá vendo? Né? Eu falo sempre daquela experiência que eu tive, né? De tirar foto 3x4, né? Então eu vou tirar foto 3x4, eu sento alinhado ali, né? O cara vai lá, o fotógrafo, daí ele, peraí, né? Daí ele joga meu ombro para cá, roda minha coluna para cá, roda minha cabeça ao contrário. Ele falou, agora você está alinhado. Eu falei, caramba, cara, para mim você me colocou todo torto. Sabe, essa percepção que a gente tem, que na verdade sim, é porque pra gente, a gente tem a percepção que a gente está fazendo direito, que a gente está fazendo alinhado. Mas é o nosso engrama motor, né? Nossa programação que está já consolidada, já acostumada com uma condição, que não necessariamente pode ser essa condição aí mais correta, mais dentro do padrão do alinhamento mais específico ali, né? Então isso é importante, a pessoa se aprender a se autocorrigir com menos desafio. Então sentado ela não precisa ter o controle do membro inferior, ela consegue com menos desafio, sentado numa superfície mais fixa, tá? Ela consegue ter um controle do tronco melhor. E aí, assim, as progressões, né? Exercício ali. E outra coisa, sempre quando a gente fala, isso aí ó, é desde os primórdios, tá? O que acontece? Escoliose é descompressão e crescimento. Tá? Quando a pessoa cresce, ela alinha, ela melhora os desequilíbrios da coluna vertebral. Quando ela se achata, ela acentua. Por isso que a força gravitacional, se a gente não prepara a musculatura, principalmente a musculatura profunda, ela tende a aumentar os desequilíbrios corporais. Quando a pessoa começa a treinar, ela dá estímulo para a musculatura, ela tende a se expandir, a crescer, e aí tem o quê? Tem uma melhora da apresentação postural, porque o alinhamento da coluna ele tem esse aporte muscular de uma forma mais eficiente. Uma outra coisa importante, tá? Mas assim, é por isso que a gente fala, no começo do controle do movimento, de a gente não fazer carga compressiva, carga axial. Então, assim, fala assim, cargas, por exemplo, do agachamento, cargas compressivas não são interessantes nesse momento? Não seriam interessantes, mas num primeiro momento, tá? A partir do momento, o cara escoliótico, o Lamar Gandhi, que a gente usou como exemplo, ele pode fazer agachamento com barra? Pode, não tem problema, tá? Não, tem que ver qual que é a consciência, nível de musculatura estabilizadora,
passar todos por níveis progressivos ali de execução, né? Você faz uma preparação. Você não passa no primeiro dia para a pessoa o agachamento com a barra. Você faz um agachamento sumô, um taça, vai progredindo. A pessoa vai sendo apta quando você faz outros ajustes, né, associados à prescrição do treinamento. A pessoa vai se tornando apta a partir do momento ela pode fazer, tá? É mais uma análise geral de um todo, mas não tem uma coisa assim, tem escoliose e não vai fazer esse. Não, dá para fazer, dá para treinar com carga axial, inclusive, mas a pessoa tem que ter uma tolerância a essa carga axial. Isso que é importante, não que a carga axial crie uma situação de desvio, que a pessoa prejudique muito a técnica de execução. Então é importante a mensuração desses pontos nesse contexto. Tá?